Bom dia, meus queridos. Vamos iniciar agora um novo conteúdo, dando continuidade ao conteúdo que a gente viu na primeira série do ensino médio. No último vídeo que eu mostrei para vocês, eu acho que foi o vídeo sobre o comprimento de trem. Se não me falha a memória, era isso. E o comprimento de trem, ele é comprimento de trem, o comprimento de uma ponte, quanto tempo leva um trem a atravessar uma ponte. Isso é uma consequência. Na verdade, aquilo era em decorrência de um conteúdo que era o movimento retilíneo uniforme, MRU. E a principal característica desse movimento era que a sua velocidade ela era constante. E a gente viu que quando a nossa velocidade ela é constante, a nossa aceleração ela é igual a zero. Ela será igual a zero. E agora a gente vai ver a parte da mecânica que trabalha com a nossa aceleração constante. Em vez da velocidade ser constante, agora a aceleração ela é constante. Então aqui os nossos conceitos fundamentais, quando nós temos uma situação em que a nossa aceleração ela é positiva, a gente tem um movimento acelerado. Então nós temos aqui um corpo que ele percorre distâncias cada vez maiores em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. Então a velocidade do corpo ela vai aumentando. Isso daqui a gente chama de movimento acelerado. Então a aceleração nesse caso é uma aceleração positiva. No movimento retardado, esse corpo ele percorre distâncias cada vez menores em tempos iguais. Então aqui a nossa aceleração ela é negativa. A gente diz que esse movimento retardado, essa aceleração negativa, eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci. Mas enfim, a nossa aceleração nesse caso ela é negativa. Seria, por exemplo, quando um carro ele está freando, quando ele está no processo de frenagem, a nossa aceleração ela se torna negativa. E lembrem-se de uma coisa, tá? A nossa aceleração ela diz respeito se o corpo ele está ganhando velocidade ou se ele está perdendo velocidade. É errado a gente dizer, eu nem sei se eu cheguei a comentar isso daqui, não, se bem essa primeira aula que eu estou falando sobre aceleração, mas é errado a gente dizer que a aceleração ela aumenta a velocidade ou ela diminui a nossa velocidade. O que altera a velocidade de um corpo é a força. A força faz com que o corpo ele entre em movimento. A aceleração ele está dizendo respeito apenas se o corpo ele vai ser acelerado ou se ele vai ser um movimento retardado. Mas é fundamental a presença da nossa aceleração para que o movimento do corpo ele seja alterado, tá bom? Até porque a gente vai ver no bimestre que vem que a força ela está relacionada com a aceleração do corpo, a gente geralmente considera a aceleração constante, não uma aceleração que está variando, né? Uma aceleração constante vezes a massa desse corpo. Essa é a equação, uma das equações mais famosas da física, a equação de Newton. Então, esse conteúdo é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. Então, aqui a gente já tem as definições, movimento acelerado e movimento retardado, que eu acabei de explicar para vocês. E as equações que nós iremos utilizar, essa aula vai ser só a parte teórica, tá? A parte que envolve cálculo eu vou gravar logo em seguida. Então, as equações que nós iremos utilizar agora será o VOAT. Eu vou demonstrar essa equação para vocês. Lembra que em MRU a gente tem o sorvete? O sorvete ele estava relacionado com a posição de um corpo. Agora a gente vai ter o sorvetão, que vai ser essa equação. Essa equação não tem como demonstrar a nível médio, porque envolve um processo, um método matemático chamado de integral diferencial. Então não tem como demonstrar essa equação aqui a nível médio. E a equação de Torricelli, onde nós iremos utilizar também essa equação. Observem o seguinte, qual é a grandeza física que não aparece na equação de Torricelli, mas aparece nas outras duas? Se vocês prestarem atenção, bem, tem a posição inicial, né, que tem o S0, mas nós temos o tempo. A equação de Torricelli ela sempre será utilizada quando o exercício ele não envolver o tempo. Ah, todos os exercícios são assim? Não. A gente vai ver que tem exercícios que a gente vai ter que utilizar o VOAT, que a gente vai ter que utilizar o sorvetão, a gente
Deixa eu utilizar, não sei. Mas eu vou resolver um exercício com vocês que a gente vai ter que utilizar o VOAT. Então, tem exercícios que eu vou precisar calcular a velocidade de um corpo e no enunciado ele dá o tempo. Só que no fim das contas eu vou ter que acabar utilizando a Torricelli. Tudo bem? Mas, de um modo geral, se você se deparar com alguma questão de física onde ela não lhe deu o tempo, você vai utilizar obrigatoriamente Torricelli dentro desse conteúdo de MRUV. Mas pode ser, algumas vezes, casos em que você vai ter que utilizar o VOAT, onde aí o enunciado lhe vai lhe dar o tempo, mas também você vai ter que utilizar a equação de Torricelli, tá bom? Não se esqueçam disso. Agora é o seguinte, quando a gente está trabalhando com uma velocidade constante, eu acho que eu não cheguei a mostrar isso para vocês, mas a nossa equação é uma equação de primeiro grau. E se a gente for trabalhar com gráficos, qual que é a figura do gráfico de uma equação de primeiro grau? Uma reta, tá bom? É uma reta que passa bem na origem dos eixos. Se bem que eu não estou com o quadro agora, né? Mas ele passa bem na origem dos eixos. Quando eu estou trabalhando com uma aceleração constante, a gente está trabalhando agora com uma equação de segundo grau. A gente vai, aquele gráfico que vocês acabaram de ver, ele está dizendo a respeito sobre essa equação aqui, a equação da posição. Então, se eu tenho esse 2 aqui, esse meu expoente 2 é porque é uma equação de segundo grau. E qual é o gráfico de uma equação de segundo grau? Uma parábola. Então, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter uma parábola que vai estar sorrindo e uma parábola que vai estar triste. Quando eu estou no vértice da minha parábola, a minha velocidade vai ser igual a zero. Então, nesse ponto, a minha velocidade ela sofre uma inversão no seu movimento. Então, quando a velocidade ela chegou a zero, ela sofre uma inversão na direção dela. Vamos supor que a gente está trabalhando, a gente vai ver isso daqui, tá? Lançamento vertical. No lançamento vertical, um corpo ele sobe, ele chega num ponto em que ele para, ou seja, a velocidade dele é igual a zero nesse ponto, e depois ele volta para baixo. Então, nesse caso aqui, no nosso movimento linear, é quando ele sofre essa inversão no movimento, tá? E a minha parábola ela vai ter essa carinha aqui quando a minha aceleração ela for positiva, quando ela for maior do que zero. Então é só imaginar dois olhinhos aqui, né? No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês. Agora, quando a minha aceleração ela é negativa, então ela vai ter uma carinha triste. Então imagina dois olhinhos aqui e ela vai ter uma carinha triste. E a equação de Torricelli, como eu falei para vocês, quando você se deparar com algum exercício que não tem tempo, você vai utilizar ela. Então ela vai relacionar minha velocidade final ao quadrado, minha velocidade inicial ao quadrado, a aceleração e a variação do espaço. Ok? Então no próximo vídeo eu vou estar resolvendo alguns exercícios. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Isso aqui foi a questão da Ian também que botou aqui. Então eu vou estar resolvendo esse exercício aqui. Então aqui a gente vai ver, analisar e interpretar os gráficos e também esses quatro eu não vou resolver não, gente. Sinceramente, eu vou resolver só o exercício número 1 e eu vou resolver o exercício número 2, porque o exercício número 2 é legal, é bacana. Não, é o exercício número 3, não é o 2 não. Então eu vou resolver o exercício 1 e o exercício de número 3. Então, para que fique bem claro, dentro desse conteúdo de MRV, a nossa aceleração ela vai ser constante, o gráfico da nossa equação ela vai ser uma parábola, a equação da nossa posição vai ser uma equação de segundo grau, e agora a gente tem a introdução de 3 novas equações para descrever o movimento desse corpo, seja a sua velocidade, com a equação de Torricelli ou a VOAT, ou a sua posição com o sorvetão. Eu acredito que seja só isso. Então, agradeço pela atenção de vocês. Qualquer coisa, se não entendeu, se ficou alguma coisa que não ficou tão clara, tem vários outros vídeos no YouTube que explicam até melhores do que eu. Então, pesquisem, assistam outros vídeos também, porque sempre um professor ele vai trazer alguma informação que vai somar com a sua compreensão dentro desse conteúdo. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!